Olá pessoal, bom, eu resolvi gravar esse bate-papo, faz tempo aliás que eu não gravo nenhum vídeo e claro gravar para falar um pouco a respeito das manifestações que vem tomando conta do Brasil nessas últimas 3 semanas, evento esse que já está sendo conhecido no mundo todo como os manifestos de junho. Bom, tem uma série de elementos que estão em discussão, uma série de pontos de vista que estão sendo levantados e eu quero discutir alguns deles à medida que eu for me lembrando. Bom, em primeiro lugar, fica claro que havia um caldo de descontentamento, de insatisfação que estava latente numa parcela significativa da população brasileira. Ainda que nesses últimos 10 anos muito tenha sido feito do ponto de vista governamental para aquela parcela da população mais pobre, miserável da sociedade brasileira, o fato é que um caldo de descontentamento, de insatisfação, um caldo de mal-estar, especialmente nas grandes cidades brasileiras, com tudo aquilo que não está feito, com tudo aquilo que está parado, com tudo aquilo que não foi reorganizado de uma maneira diferente. Então um descontentamento com a cidade, com a mobilidade urbana, um descontentamento profundo com os serviços públicos, uma alta crescente de impostos, não é? uma dificuldade dos entes federativos, tanto a cidade como o governo do estado, como o governo federal, de dar respostas novas e inovadoras para esses problemas urbanos que têm décadas de existência entre nós, foi criando esse caldo de mal-estar. E o que temos hoje na rua são milhões de pessoas, especialmente jovens, protestando, lutando contra tudo isso aí. Muito bem. Tem uma galera que já emerge, vem discutindo e tratando de que se trata de uma movimentação de direita, que é a classe média tradicional, reacionária. Eu não tenho visto dessa maneira. O que me parece é que sim, o movimento se inicia com 2 pontos principais. Ele se inicia como resultado de um trabalho, especialmente do movimento Passe Livre, né, em São Paulo, um movimento que vem desde 2005. O movimento faz o chamamento para essas manifestações. Num primeiro momento, você tem a aderência da classe média tradicional, da juventude da classe média tradicional, especialmente estudantes universitários, sim. Mas num segundo momento, vem para a rua todo mundo. Vem para a rua todo mundo que usa a cidade, especialmente jovens, mas não apenas jovens de classe média, né? Um grupo muito grande de jovens trabalhadores, jovens que emergiram nesse contexto dos últimos 10 anos, né? Jovens que trabalham de dia, fazem faculdade de noite com ProUni, com FIES, quer dizer, pessoas que utilizam o espaço urbano que também estão descontentes. E junto com isso, um apoio generalizado da população brasileira às manifestações. Ou seja, se nós temos 1,5 milhão de pessoas que se manifestaram nessas últimas semanas nas ruas, nós temos outros tantos milhões de pessoas que não foram para as ruas, mas que concordam, que apoiam esses movimentos. É claro que população na rua, é claro que gente na rua amedronta a imprensa, amedronta o status quo, amedronta a classe política e toda essa movimentação da classe política que a gente está vendo aí nesses últimos dias, a Dilma, o Alckmin, o Haddad, o Congresso Nacional e o pessoal plebiscito e é isso e aquilo e tentando votar isso com certa rapidez, evidenciam o receio com a massa ou do que aquilo que pode vir a acontecer se a massa continuar na rua. Eu tenho a impressão que a massa vai continuar na rua, né? Pelo menos por mais um período. Mas o importante de dizer é que há nessa manifestação uma pedagogia política. Essa molecada, que na maioria esmagadora nasceu de 1990 para cá, percebeu que estar na rua não é nenhum bicho-papão, que protestar não é nenhuma grande absurdidade, e que ela pode fazer isso e pode fazer isso todas as vezes que ela quiser. Com as redes sociais, o chamamento para essas manifestações se tornou absolutamente mais simples, absolutamente mais fácil. Há uma velocidade muito maior em você promover manifestações a partir da internet e das redes sociais. Agora, há que se dizer também que de um lado, a própria esquerda se assustou. A própria esquerda se assustou. E existem 2 movimentos dentro da esquerda. Existe aquele movimento, pessoas dentro da esquerda, inclusive alguns intelectuais,
que colocam essa movimentação de rua como uma movimentação golpista, como uma manifestação predominantemente da classe média reacionária que quer dar o golpe, o que eu acho muito pouco crível, muito pouco sustentável. E existe uma outra parcela da esquerda que passou a imaginar que ela poderia se apropriar da manifestação, que ela poderia se tornar guia da manifestação. E parece que nenhuma das duas coisas está se confirmando. Ou seja, essa manifestação é uma manifestação pós-esquerda no Brasil. Porque, como eu disse, encontrando com um colega aí nas manifestações, eu falei assim, o PT não pode estar no governo federal e na prefeitura de São Paulo e guiar a manifestação. Quer dizer, não dá para estar no poder e fora do poder ao mesmo tempo. Então, essa é uma manifestação que, ainda que os cartazes e muitas falas sejam contra a política ou contra os políticos, evidentemente que é uma manifestação de teor absolutamente político, né? É uma manifestação política porque é uma manifestação que denuncia os descalabros, que denuncia a corrupção, que denuncia os péssimos serviços públicos, que denuncia uma realidade hoje na metrópole extremamente problemática. Nós temos uma juventude que é digital, nós temos uma juventude que dialoga à velocidade das redes, que dialoga e se comunica quase que simultaneamente, quase que de forma interativa, numa cidade que é analógica. E não apenas analógica, uma cidade que é lenta, que é parada, que não se movimenta. Ou seja, as ideias, as informações, elas fluem dentro da cidade numa velocidade muito maior que aquela que as pessoas andam dentro da cidade. Ou seja, vai se criando uma angústia nessa juventude e uma angústia numa parcela significativa da população que não consegue se apropriar da cidade, que não consegue se deslocar pela cidade na mesma velocidade com que ela se comunica. Então é o trânsito, é o transporte coletivo que não funciona ou é inoperante, né? É a especulação imobiliária que inventa torres de prédios e condomínios e satura a cidade, emperra a cidade, quer dizer, engarrafa a cidade cada vez mais. É isso que está na rua. E essas questões são questões que não foram equacionadas nesses últimos 10, 20 anos pela esquerda. A esquerda não equacionou essas questões. Então, qual é a questão? A questão é que essas manifestações empurram a agenda política e a agenda de debates públicos no Brasil para a esquerda. Empurra para a esquerda no sentido de dizer o quê? Olha, a esquerda que está no poder não está dando conta e nem está correspondendo a essas importantes e fundamentais demandas que a sociedade civil está fazendo. As manifestações nesse sentido, então, elas são manifestações que ainda que os grupos tentem se apropriar. Tem reacionários na manifestação, tem neonazista na manifestação, tem alienado na manifestação, tem pra caramba. Tem gente de esquerda na manifestação, tem. Agora, a grande questão que existe aí não é a manifestação, ela é de esquerda, ou ela é de direita, ou ela é reacionária, ou ela é apolítica. Não. A manifestação é a representação de muitas bandeiras muitas vezes contraditórias. Esses grupos tentam, evidentemente, coordenar a manifestação para lá e para cá, todo mundo tenta manipular a manifestação, a própria classe política tentou de alguma maneira se apropriar dela, não conseguiu, nem vai conseguir. Mas o importante de dizer essas manifestações, as manifestações de junho no Brasil, elas são o que há de mais moderno, mais atual, mais contemporâneo da política e da agenda política que está colocada no Brasil. Então isso é a coisa fundamental de ser dita. O medo da esquerda está calcado aqui em 2 pontos. Primeiro, a lua de mel com o governo federal acabou, considerando que tenha existido alguma lua de mel. Ou seja, existe uma parcela da sociedade brasileira que está descontente, que está insatisfeita. Há que se ter um projeto, há que se ter um programa e um cronograma do governo, seja federal ou estadual, voltado para essa parcela da população brasileira. Ou seja, a classe média brasileira anseia por uma revolução, uma revolução que transforme a vida, que está muito precária, que está muito complicada. E, por outro lado, há também um entendimento da própria esquerda de que ela não é mais a dona das ruas. Não é mais a esquerda que coordena as ruas, não é mais a esquerda que domina as manifestações. É claro que isso é resultado de 10 anos no poder. 10 anos no poder afastou o PT e alguns setores da esquerda
do povo, da massa, da sociedade civil organizada, e essa sociedade civil emergiu nessas manifestações. Agora, eu gostaria de comentar uma coisa também, em se tratando aqui de Rio Preto, que é da onde eu falo. Há falta aqui em Rio Preto de um programa de TV, né, de debates, que seja semanal para discutir essas questões. Eu acho que está fazendo falta um programa de debate, tantas coisas acontecendo, a cidade também linkada com todas essas manifestações, indo para a rua da mesma maneira, e a gente não tem aqui um programa de TV que debata essas questões, que diga, né, que permita que a cidade se fale, se analise e dialogue a partir de tudo que está acontecendo. Mas por enquanto é isso aí. Um abraço.